Olá, minha gente, essa é a nossa nona aula de obrigações. Vamos falar hoje sobre solidariedade passiva. Gente, vamos começar já no nosso roteiro, né? Análise do código. O artigo 275 determina: o credor tem direito a exigir e receber de um ou de algum dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Bom, aí vem uma questão. Gente, como é que funciona isso, solidariedade passiva? Solidariedade passiva é mais ou menos assim. Um credor pode cobrar a dívida de qualquer um dos devedores. Tá? Aí, vamos lá. Vamos ver aqui o que é que diz o nosso roteiro aqui. Assim, se ajuizada for a ação contra todos os devedores, natural que tenha por objeto a res debita integral. Todavia, se contra um ou alguns for manejada, nada impede que seja cobrada parcialmente, sem que isto ponha fim à solidariedade, embora possa ser cobrada na integralidade. Então, o que eu estou dizendo aqui no roteiro é o seguinte: se a obrigação ela é solidária e há uma solidariedade passiva, o credor ele tem um poder de escolha enorme. Ele pode escolher um dos devedores, né? Ele pode escolher alguns dos devedores, ele pode escolher todos os devedores. Quando ele escolhe algum ou alguns dos devedores, ele pode cobrar a dívida toda ou pode cobrar apenas um pedaço da dívida, sem que isto ponha fim à solidariedade em relação aos demais que ele não cobrou de largada. Percebem? Então vejam que a solidariedade, embora a gente chame de solidariedade passiva, ela traz uma vantagem para o credor, né? Bom, agora vamos imaginar que o credor ele tenha cobrado apenas um pedaço da dívida em relação a um dos devedores. Olha aqui o artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Este finalzinho, se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. A pergunta que se faz é: tudo bem, e se o credor cobrou parcialmente de um dos devedores? A solidariedade continua em relação aos demais, isso a gente já sabe. Mas a dúvida é, ele pode depois tentar cobrar esse pedaço que falta dos outros devedores, e se ele não conseguir retornar ao primeiro devedor de quem ele cobrou parcialmente o primeiro pedaço e cobrar o resto? Entenderam isso? Deixa eu tentar desenhar aqui. Olha só, C, D1, D2, D3. A dívida era de 3 mil. O C cobrou de D1 1.500. Aliás, vamos colocar um número par para ficar mais bonitinho. Vamos pôr um número par mais fácil de dividir, né? Porque vamos colocar R$1.000 aqui. Beleza? Tá. Sobraram aqui 2.000. Aí fica bem fácil de dividir. O que o código está dizendo é que se ele cobrar de D1 1.000, a solidariedade permanece em relação ao restante, envolvendo os demais devedores. Tá. Mas a pergunta que se faz é: se ele cobrou os 1.000 aqui, aí depois ele quis cobrar esses 2.000 aqui, mas ele falou, sabe que esses 2.000 eu quero cobrar de todo mundo, eu não vou cobrar só dos dois não. Ele pode cobrar do D1 esses 2.000 também? Ou o fato dele ter cobrado 1.000 do D1 já exclui a possibilidade dele se voltar novamente contra o D1 para cobrar o resto da dívida solidariamente? Muito interessante essa questão, porque ela é abordada pelo professor Paulo Nader, né? E aí vamos. Então, diante da leitura da parte final do artigo, se o credor cobrar apenas uma parte do devedor, ele cobrou, era 3.000 a dívida solidária, ele cobrou 1.000 de D1. Poderá volver a este, ele poderá voltar ao D1 e cobrar os outros 2.000? Carvalho Santos, citado por Paulo Nader, entende que sim,
Mas Paulo Nader afirma que não, consignando que ocorre a exoneração do codevedor que paga a parcela correspondente a seu quinhão. Reforça sua crença pela leitura conjunta do artigo 275 com o artigo 277, que diz o quê? O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão, o perdão, por ele obtida, não aproveitam aos outros, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Então, a interpretação que o professor Paulo Nader faz aqui é a seguinte: olha, ao que tudo indica, o código diz que se você pagou um pedaço, você se livrou da bronca, né? E esse pedaço que você pagou não vai ser cobrado de novo dos outros, tá? Mas os outros é que terão que pagar o restante solidariamente, não mais você. Tá? Essa é a interpretação que o professor Paulo Nader faz e me parece fazer sentido. Eu vou aderir a ela porque me parece correta essa interpretação. Tá? Até para que o credor ele tenha um pouco mais de cautela ao aceitar o pagamento parcial de um dos devedores solidários. Tá? Bom, esse entendimento, aliás, é reforçado pelo artigo 388, que diz o quê? A remissão, que é o perdão, concedida a um dos codevedores, extingue a dívida na parte a ele correspondente. De modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. Aqui, o 388, ele diz assim, ó, a remissão, o perdão a um dos codevedores. O C perdoou isso aqui, ó, a dívida era de 3.000. O C perdoou 1.000, ele ainda pode cobrar 2.000. Se isso vale para o perdão, isso vale para o pagamento parcial, porque o perdão é uma forma de extinção de obrigação. Né? Da mesma forma que o pagamento também seria uma forma de extinção. Então, se a remissão parcial dada a um dos codevedores extingue parcialmente a solidariedade e a dívida em relação a este, permanecendo em relação aos outros, igual raciocínio deveria ser feito em relação ao pagamento. O pagamento parcial extingue o quinhão daquele que pagou, sobrando ainda a solidariedade em relação aos demais. Beleza, gente? Bom, então eu concordo com o posicionamento do professor Paulo Nader em relação à questão aqui suscitada. Tá? Seguindo, vamos lá. O artigo 276, por sua vez, de forma assemelhada ao que ocorre na solidariedade ativa, dispõe, 276, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como devedor solidário em relação aos demais devedores. Gente, então olha só, a história é, vamos pegar aqui, de novo, desenhar fica sempre mais fácil, né? Credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3, dívida de R$900. Beleza? E é uma dívida, a gente está estudando aqui, solidária. Beleza? Uma dívida solidária. Ok. D1 morreu. Né? E vieram aqui os seus 3 herdeiros. Herdeiro 1, herdeiro 2, herdeiro 3. Eles herdam a dívida? E eles herdam a dívida de maneira solidária? Essas são as perguntas que fazemos. Primeira pergunta, eles herdam as dívidas? A resposta está no artigo 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Então você não pode responder por mais do que você recebeu. A ideia é essa. Se você recebeu R$100, você no máximo pode pagar dívidas correspondentes, dívidas originárias do decujus, correspondentes a R$100. Então se você recebeu 100, você não vai pagar uma dívida de 200. Né? Ia ser muito
muito trash isso, né? Se você tivesse que ainda... Teu pai morre e tu fica com dívida e você não recebeu nenhum patrimônio dele, né? Entenderam isso? Mas aí ele diz que os herdeiros, todos reunidos, eles serão considerados em relação aos demais como um devedor solidário, né? E aí aquelas mesmas observações que a gente fez em relação à solidariedade ativa, me parece que são aplicáveis à solidariedade passiva. Então, essa solidariedade ela remanesceria se você tratasse todos os herdeiros conjuntamente como se fosse um único devedor solidário, ou se tivéssemos apenas um único herdeiro, tá? Mas isso tudo desde que o herdeiro ele recebesse patrimônio. Porque se o herdeiro nada herdar, ele não vai responder por dívidas ou decujos. Tá? Bom, então este aspecto me parece que já está devidamente solucionado e não é uma questão tão distinta daquela que nós vimos quando estudamos solidariedade ativa. Tá? Bom, gente, continuando aqui. O artigo 278 proíbe que a situação dos solidários seja agravada pela unilateral decisão de um deles. É um imperativo de justiça. O que ele diz? Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Por exemplo, credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3. Tá? Aí vem o credor e fala assim, cara, eu acho que esses juros que eu coloquei para vocês foram juros muito baixos. Eu coloquei juros de 0,1% ao ano. Tá muito baixo isso. Tá? D1, você topa subir esses juros aí para uma coisa mais razoável, em caso de inadimplemento? Tipo, vamos colocar 0,5% ao mês, né? Tá ainda abaixo dos juros praticados no mercado, 0,5% ao mês. D1 fala assim, é justo. A obrigação é solidária. Pelo fato da obrigação ser solidária, do D1 ter aceitado, concordado com o aumento dos juros, isso vai impactar na vida dos demais? Resposta, claro que não. Artigo 278 diz o quê? Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Ok, minha gente? Eu acho que esses dispositivos de solidariedade não são difíceis. Vamos lá. Por outro lado, se a modificação beneficiar os demais, aí vai ser estendida, porque o código diz apenas que as deliberações entre o credor e um dos devedores solidários, ela não pode agravar a situação dos demais, mas beneficiar não há problema. Seguindo, quanto ao artigo 279, ele deve ser comparado ao que se dispõe quanto à indivisibilidade. Vamos ao artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solitários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Gente, vamos pegar aqui, vamos relembrar o 263. 263, perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Se para efeito do disposto nesse artigo houver culpa de todos, as perdas e danos adicionais serão rateadas entre eles. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Então vamos lá. Vamos aqui. Gente, pegar aqui um problema. Colocar aqui solidariedade, colocar um problema muito parecido, só que solidariedade e aqui do lado só indivisibilidade. Tá? Indivisibilidade. Vamos lá. C, D1, D2. E vamos colocar o mesmo objeto para vocês compararem aqui, ó. Nesse primeiro exemplo da solidariedade, será devido um cavalo que custa R$900. Será devido um cavalo que custa R$900. Na indivisibilidade, a mesma coisa.
um cavalo que custa R$ 900. Um cavalo que custa R$ 900. Pois bem, vamos lá. Na indivisibilidade, aliás, na solidariedade, esse cavalo, ele morreu, mas o C, vamos colocar já uma hipótese aqui de perdas e danos. O C passaria esse cavalo para X por R$ 1.200. Mesma coisa aqui, o C passaria o cavalo para X por R$ 1.200. C passaria o cavalo para X por R$ 1.200. E aqui, na indivisibilidade, igualzinho. O C passaria o cavalo para X por R$ 1.200. Só apagou aqui o preço do cavalo, que era 900. Tá? Tá meio apagado aqui, deixa eu tentar melhorar aqui a grafia aqui. R$ 900. Pronto. R$ 900. R$ 900. Tudo igualzinho, tá, gente? Só que em uma a obrigação é puramente indivisível, na outra, ela além de tudo é solidária. Tá? Vamos começar pelo que a gente já estudou. O que é que acontece na obrigação indivisível? Na obrigação indivisível acontece o seguinte: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Então, se na indivisibilidade o cavalo morreu, né? O cavalo morreu o cavalo. Aqui, morreu o cavalo. Perde a indivisibilidade. Perdendo a indivisibilidade, volta a viger o princípio concurso partes fiunt. 300 para você, 300 para você, 300 para você. Volta a viger o princípio concurso partes fiunt. 300 para cada um. Tá certo? Beleza. Até aí, acho que não há problema. Perdeu a indivisibilidade, voltou ao princípio concurso partes fiunt. Mas aí, vem aqui os parágrafos e dizem, na indivisibilidade, se para efeito do disposto no artigo, então vamos colocar aqui artigo 263. Que é o 263. 263. Tá? Tá meio apagado aqui, essa caneta já tá pedindo outra. 263. Tá? Então vamos lá. Pelo 263. Se para efeito do disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos, inclusive pelas perdas e danos, por partes iguais. Quais são as perdas e danos aqui? Era uma fazenda pertencente aos três, os três deixaram o cavalo morrer de inanição. O cavalo ia ser vendido por 1.200, ele foi comprado por 900 e ia ser revendido imediatamente por 1.200. Então eu percebo aqui que os lucros cessantes do C foram a diferença entre o que ele comprou, o cavalo, e pelo que ele venderia. Então é 1.200 menos 900, dá quanto? 300. Só que a culpa foi dos três. Então cada um vai assumir o seu pedaço de culpa. Cada um, além dos 300 que pagaria, pagará mais R$ 100. O que totalizará para cada um R$ 400. Pela morte do cavalo por inanição. Beleza, minha gente? Tranquilo? Tá. Mas e se a culpa for apenas do D1 e não for de mais ninguém? Bom, se a culpa for apenas do D1 e não for de mais ninguém, o D1 responde sozinho pelas perdas e danos. Então ele vai pagar a diferença do preço do cavalo. E ao invés de pagar R$ 300, ele pagará 600.
e cada um dos outros pagará só o seu quinhão, só os seus 300. Isso na indivisibilidade, artigo 263, parágrafos 1º e 2º. Tá. Agora, e se for solidariedade, o mesmo exemplo do cavalo? Aí nós vamos para o artigo 279. Artigo 279. O que diz o artigo 279? O que diz o artigo 279? Vamos a ele. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos responde só o culpado. Então, olha só, o cavalo, ele valia 900 e ele morreu por culpa exclusiva, de D1. Quanto é que o C pode cobrar de D2? Mantém-se a solidariedade. Ele pode, só que aí, como eu não tenho mais o cavalo, vou cobrar só o valor. Ele pode cobrar de D2 900. Mas e se ele não quiser cobrar de D2? E se ele quiser cobrar de D3? Quanto é que ele pode cobrar de D3? Ele pode cobrar de D3 900, porque mantém-se a solidariedade. Está dito aqui, ó. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. Então ele pode cobrar de qualquer um deles os 900. Só que aí tem um pulo do gato. O cavalo, eu disse para vocês, morreu por culpa exclusiva de D1. Quanto é que o credor pode cobrar de D1? Ele pode cobrar o equivalente, mas como morreu por culpa exclusiva de D1, ele vai cobrar o equivalente e as perdas e danos, ele vai cobrar só do D1. Então vai ficar 300 mais 900, vai ficar 1.200. Professor, mas eu não entendi ainda uma coisa. 1.200. Eu não entendi uma coisa. E se a culpa for exclusiva de D1, quanto é que ele pode cobrar mesmo de D2? Ele pode cobrar... Então vamos voltar aqui. Se a culpa for exclusiva de D1, ele pode cobrar de D2 o equivalente. Qual é o equivalente? 900. Cobrou aqui os 900 do D2. Mas e as perdas e danos? E o lucro cessante? Ele pode cobrar só de quem? Ele pode cobrar só de D1. Beleza? Entenderam isso? As perdas e danos, o lucro cessante, o dano emergente, ele cobra só do culpado. Agora, o equivalente ele pode cobrar de qualquer um deles. Então ele pode cobrar os 900 do D2, ele pode cobrar os 900 do D3, pode cobrar os 900 do D3, e ele pode cobrar os 900, está apagado demais aqui, gente, mas tentei escrever aqui 900, ele pode cobrar aqui os 900, pronto, aqui em cima deu. Ele pode cobrar os 900 do D1. E aí, nesse caso, se ele cobrar tudo do D1, o D1 vai pagar 1.200 para ele. Se ele cobrar os 900 do D2, o D1 vai continuar devendo 300 para ele. Então ele vai receber sempre 1.200, porque o valor que ele tinha renegociado o cavalo era R$ 1.200. Mas, se ele cobrar do D1, ele pode cobrar os 1.200 integrais do D1. Se ele cobrar 900 do D2, ele vai cobrar 900 do D2 e 300 do D1. Se ele cobrar do D3, ele vai cobrar 900 do D3, 300 do D1. Se ele cobrar do D2 e do D3 juntos, ele vai cobrar 900 deles, 300 dele. Se ele cobrar dos três juntos, mesmo assim ele vai cobrar 900 dos três juntos e 300 só dele. Isso está no artigo 279. E aí vocês percebem outra coisa muito legal. A obrigação ela pode ser ao mesmo tempo solidária e indivisível. E aí é importante ela ter essa dupla trava, porque se o objeto por acaso perecer, ela pode até deixar de ser perecível, mas ela não vai deixar nunca de ser solidária. Para que ela deixe de ser solidária, só um novo acordo entre as partes, para que o credor fale assim, tudo bem, eu ponho fim à solidariedade, eu deixo cada um pagar só seu quinhão, aí tudo bem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido este pedaço. Vão lá tomar uma água. Na volta,
a gente continua abordando mais aspectos sobre esse perecimento ou sobre a deterioração da coisa. Vamos lá. Gente, aqui eu prossigo no roteiro. Note-se, porém, que não cogito o artigo 279 da questão da deterioração. Eu falei só do cavalo morrer. Mas se o cavalo perdeu força, ficou muito doente, se deteriorou. Neste caso, há que se aplicar o mesmo entendimento do perecimento. Por quê? Porque ninguém é obrigado a receber coisa distinta da que fora combinada. Se eu combinei receber um cavalo saudável, eu não sou obrigado a receber um cavalo doente. Então eu vou aplicar o mesmo entendimento do perecimento. Tá? Vale dizer, o encargo de complementar res debita será de todos, mas a indenização só do culpado. Decorrência do princípio da unidade de prestação, mudando um pouquinho agora, mudando de artigo, é o artigo 280 que diz o quê? Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Então, o principal, aliás, o acessório segue a sorte do principal. Se eu estava falando do objeto principal da obrigação dever ser solidariamente honrado pelos devedores, o acessório, que são juros, também devem ser solidariamente honrados pelos devedores. Mas se a incidência de juros se deu por culpa de um só, nesse caso, todos devem os juros, mas no acerto interno, quem deu causa à afluência de juros vai ter que arcar sozinho com isso, não vai repartir esses juros que ele pagou para os outros. Professor, não enxerguei. Mostra aí. Vamos lá, gente. C, D1, D2, D3. Tá? Principal foi de R$ 1.000 e os juros, com o passar do tempo, eles chegaram a R$ 100. Mas só houve juros porque eu posso dizer que o culpado, o verdadeiro culpado pelo não cumprimento pontual da obrigação foi D1. O que é que o artigo 280 diz? O artigo 280 diz: todos respondem pelos juros da mora. Então todos vão pagar ele pode cobrar de qualquer um 1.100, tá? Mas quando eles fizerem um acerto interno deles, eles vão dizer: a mora foi culpa de todos nós três? Então beleza, então vamos dividir 1.100 por 3. Não, a mora não foi culpa de todos os três. A mora foi culpa só do D1. Tá? Então vamos fazer o acerto interno, de colocar 1.000 dividido por 3 para ser pago, restituído para quem pagou. Então vamos lá. D3 acabou pagando R$ 1.100. D3 acabou pagando R$ 1.100 para o credor. Tá. Aí vai ter o acerto interno. No acerto interno, o que é que ele pode cobrar de D2? Ele pode cobrar 1/3 da dívida original, porque quem deu causa à afluência, quem deu causa à mora foi D1, no meu exemplo. Ah, mas por que D1 deu causa à mora? Porque o objeto estava com D1, e o D1 que esqueceu de entregar. Pronto. Então o D1 que deu causa à mora. Quanto é que D3 pode cobrar de D2? 1/3 da dívida. Qual é 1/3 da dívida? É 1/3 de 1.000, que é 333,33. Quanto é que ele pode cobrar de D1? 1/3 da dívida, 333,33. Só, professor? Não, esses R$ 100 ele vai cobrar integralmente de quem deu causa à fluência de juros. Então, do D1 ele vai cobrar 433,33. Do D2 ele vai cobrar 333,33. Artigo 280. Gente, essas coisas que eu falo, eu sei que quem está tendo o primeiro contato com a matéria, às vezes vai falar assim, pô, foi muito rápido. Essa é a beleza da aula gravada. Vá e volte, vá e volte, e vá e volte lendo o código. Tá certo? Até você entender. Meus alunos que têm aula comigo ao vivo podem perguntar na aula. Os que não têm aula comigo ao vivo, coloquem no comentário uma pergunta. Eu terei prazer em responder. Tá? Bom, então isso é o que nos diz o nosso glorioso artigo 280.
Seguindo, em relação à defesa a ser apresentada, atente-se para o que dispõe o artigo 281. O que é que nos diz esse artigo 281? O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. Gente, olha só. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui também faz muito sentido. É muito intuitivo o Código Civil. Credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3. Se o C cobra, e aqui é a solidariedade, sempre, tá? A solidariedade não se presume. Tem que estar em algum lugar escrito que é uma solidariedade passiva. Tá? Se o credor resolver cobrar de D1, D1 me pague. Tá? D1 me pague. O D1 ele só pode usar as defesas gerais, ou seja, não vou pagar porque o D3 já pagou tudo. Pronto, essa não é uma exceção pessoal, essa é uma defesa geral, que todos podem usar. Mas ele não pode dizer assim, não vou pagar porque você perdoou a dívida de D3. Isso é uma exceção pessoal. Ele só pode usar exceções pessoais que couberem a ele. Por exemplo, não vou pagar, C, porque você me perdoou. Você não perdoou os outros, você me perdoou. Tá aqui, ó, a prova escrita de que você me perdoou. Você me mandou uma carta me dando perdão dessa dívida. Isso é uma exceção pessoal. Ele pode invocar a exceção pessoal que lhe couber? Pode. Ele não pode invocar exceções pessoais cabíveis a outrem. Né? Então ele não pode dizer, você perdoou a dívida do D3, logo eu não vou pagar a minha dívida. Não, isso ele não pode. Tá? 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais de outro codevedor, que é aquilo que eu falei. Ele não pode chegar a invocar a situação, por exemplo, do D3 para dizer, olha, vamos lá, não vou te pagar porque você perdoou a dívida do D3. Negativo. Isso aí ele não pode fazer. Tá? Já o artigo 282 tem em mente que a solidariedade passiva é pensada na defesa dos interesses do credor e não dos outros devedores. Logo, o artigo 282 diz: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Existe uma coisa que é a renúncia à solidariedade. Existe outra coisa que é a remissão de dívida solidária. Vamos começar pela renúncia. Renúncia de solidariedade. Renúncia de solidariedade. Vamos lá. C. Eu vou pegar uma outra caneta para a gente explorar isso de forma mais clara para vocês. Só um minuto. Haha, agora tudo vai ser diferente. Então, renúncia de solidariedade. Eu tenho o nosso credor, tá certo? E aí eu tenho D1, D2, D3. A dívida é uma dívida de R$900. Beleza? Aí ele fala e diz assim, renuncio à solidariedade em relação ao D1. O que é que ele está dizendo? Ele renunciou à solidariedade, ele não perdoou a dívida. Quando ele renuncia à solidariedade, ele fala assim, D1, você não é mais devedor solidário, você deve só o seu quinhão. Qual é o quinhão de D1? 300. Ele renunciou à solidariedade só em relação ao D1. Significa dizer que ainda existe solidariedade em relação ao D2 e D3. Qual é o valor? R$600 em relação a eles. Beleza? Agora, remissão na solidariedade. Remissão na solidariedade é parecido,
A dívida era de R$ 900. Ó, R$ 900. Aí ele chegou e falou assim: perdoo você, D1. Ele não vai cobrar mais nada, zero. Mas em relação aos outros dois, permanece a solidariedade em relação a 600. Vejam, renúncia. Ele continua cobrando alguma coisa, só o quinhão de D1, mas não cobra mais de forma solidária. Perdão, ele zera o quinhão de D1, mas continua cobrando os outros 600 dos outros dois. Aqui é a mesma coisa, ele continua cobrando os outros 600 dos outros dois. Entenderam? Então a renúncia à solidariedade, ela é parecida, assim, ela tem um efeito, em relação aos outros devedores, ela tem um efeito parecido. Parecido com o efeito da remissão. Ele continua em relação aos demais, cobrando a dívida de maneira solidária em relação ao quinhão restante. Tá? Só que na renúncia, eu cobro a quota parte daquele em relação a quem eu renunciei à solidariedade. Na remissão, eu zero a dívida em relação àquele que eu perdoei. De novo, professor, não entendi. Eu vou fazer de novo. E aqui escrevendo com a caneta mais viva, para vocês lerem bem. Vamos lá. Renúncia à solidariedade. Nós temos aqui credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3, a dívida é de R$900. Remissão na solidariedade. Mesma coisa. Credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3 e a dívida é de R$900. Ó, renúncia e remissão. Tá? Na renúncia eu renunciei a dívida, renunciei à solidariedade em relação a D1. Se eu renuncio à solidariedade, mas eu não perdoo a dívida, significa que eu quero cobrar de D1 apenas a cota parte dele. D1, eu não te liberei, eu só não vou cobrar a dívida toda de você, eu vou cobrar só a sua cota parte, 300. Em relação aos outros dois, eu continuo cobrando o restante da dívida solidariamente. Remissão. Remissão é perdão. Eu perdoei a dívida de C. Não, de D1. Aí eu vou cobrar zero de D1. Perdoei, vou cobrar zero. Mas em relação aos outros dois, eu continuo cobrando o restante da dívida solidariamente. Beleza? Essa é a diferença de renúncia da solidariedade para remissão da dívida, da dívida de um dos devedores solidários. Tá? Bom, então beleza. Vamos seguir aqui a nossa matéria. O rateio interno é disciplinado ao seu turno pelos artigos 283, 284, 285. Por que rateio interno? Porque, gente, a solidariedade, depois que o sujeito ele paga toda a dívida, ele vai ter que chegar para os outros devedores, chamados devedores solidários, e falar para eles: ó, meus amigos, por favor, me paguem a quota parte de vocês. A obrigação solidária ela pode ser cobrada de um só dos devedores a integralidade da dívida. Ok, beleza. Mas depois que o devedor solidário paga, ele tem o direito de cobrar a quota parte dos outros devedores, até para evitar enriquecimento sem causa. Então, isso está no artigo 283, vamos lá. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. No caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Gente, isso aqui é muito legal. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Tá. Gente, então vamos lá.
Vamos por partes, né? Aqui, o nosso artigo 283, ele explica mais ou menos como é que é o rateio, né? O rateio é assim: C, D1, D2, D3. A dívida era de 900. C, D1, D2, D3, a dívida era de 900. D1 pagou 900 para C. Beleza. O que é que acontece? Acontece acerto interno. Nesse acerto interno, o D1 vai cobrar D2 e D3. Aí, qual era a cota de cada um? Ele pagou 900, mas a cota de cada um é 1/3. Qual é 1/3 de 900? Ele vai receber 300 de D2 e vai receber 300 de D3. Beleza? Sem muita dificuldade para entender isso. Tá? Bom, essa é a situação normal. Tá? Mas vamos supor que neste nosso exemplo, vamos lá, vamos supor que neste nosso exemplo, D3 seja insolvente. Eita, agora lascou. D3 é insolvente. Então, artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro, D1, satisfez a dívida por inteiro, tem direito a exigir de cada um dos codevedores, D2 e D3, a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver. Ah, mas o D3 é insolvente. Olha só, o D3 é insolvente. Então a cota do D3 era quanto? Era 150. Olha, era 300, né? Eu vou dividir a cota dele igualmente entre eles. 150 para o D1, que ele vai ter que suportar do bolso dele, e 150 para o D2, que ele vai ter que suportar do bolso dele. Então, como é que vai ser o acerto interno? D1 vai cobrar aqui do D2. Ele vai cobrar o quê? Os 300 do D2, ok? Mais a cota do insolvente que foi dividida entre os outros dois. Qual era a cota do insolvente que o D2 vai ter que suportar? Mais 150. Então o D2 vai pagar para D1 450. Quanto é que D1 pagou para C? 900. E recebeu de D2 quanto? 450. Quanto é que ele teve que gastar nessa operação toda? Somando, subtraindo o que ele recebeu de D2 do que ele pagou pro C, ele acabou gastando 450 nessa operação. E o D3? D3 é insolvente. D3 não tem como pagar nada. Beleza? Vamos até aumentar o número de... Vamos fazer... Professor, me dá outro exemplo. Só que com mais devedores para ficar mais visível isso. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui uma dívida de R$400. Então, ó, solidariedade. A dívida é de 400. Nós temos o credor, o D1, o D2, o D3 e o D4. Beleza? Tá bom, gente? Aí D1 foi e pagou os 400 por C. Pagou, o que acontece? Acerto interno. Qual era o quinhão de cada um? Vamos colocar o D4 como insolvente. Qual era o quinhão de cada um? R$100. Né? Divide o valor total da dívida pelo número de devedores. Qual era o quinhão de cada um? 100. Então, quanto é que D1 vai cobrar de D2? 100. De D3? 100. De D4? Ele cobraria 100, mas D4 é insolvente. D4 não tem como pagar nada. Qual era a cota do D4? Era 100. Como é que eu faço com essa cota do D4? Eu divido entre os outros.
Eu divido 100 por 3. Dá 33,33, 33,33, 33,33. Então, a cota do insolvente que ele vai cobrar, que cada um vai ter que arcar, vai ser o quê? R$100 mais 33,33 do D2. Dá 133,33. E do D3? 133,33. Tá certo? D4 não paga nada porque ele é insolvente. Beleza, gente? Eu acho que isso aí ficou claro. Significa que o pedacinho que é do devedor insolvente, no acerto interno, vai ter que ser pago de maneira igual, vai ter que ser arcado de maneira igual e justa por todos os outros devedores solidários não insolventes. Tá? Tá ficando bom isso aqui, né? Agora, olha que outra coisa bacana aqui. Né? Olha outra coisa legal. Vamos lá. Tá dito aqui. No caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados pelo credor pela parte que na obrigação incumbia o insolvente. Então vamos lá. A dívida era de 1.200. Credor D1, D2, D3, D4, insolvente. E aqui é solidário, tá? Nunca a gente pode esquecer de dizer que a dívida é solidária, porque solidariedade não se presume. Então a dívida era solidária. D1, D2, D3, D4. Devedor insolvente. Tá? Beleza. Aí veio, minha gente, o D1, ele foi perdoado. Ele foi exonerado. Quais são as duas formas de você exonerar a solidariedade? Perdão ou renúncia à solidariedade. Então ele foi perdoado. Perdão. Se ele foi perdoado, a dívida caiu em relação à cota dele. Significa que nós temos ainda aqui uma dívida solidária de R$900 em relação aos demais. Veio o D2 e pagou os R$900. Beleza? D1 foi perdoado, a dívida era de 1.200. Eu vou abater a cota a parte dele e cobrar o restante dos demais. R$900 a serem cobrados dos demais. Tá. D2 pagou os R$900. O que é que acontece quando D2 paga os R$900? Acerto interno. No acerto interno, D2 ele vai cobrar do D3, ele iria cobrar do D3 e do D4. Quanto é que ele ia cobrar de cada um deles? 300. Então do D3 ele cobra os 300. Do D4 ele vai cobrar os 300, mas bate lá e ele descobre que D4 é insolvente. Então beleza, acabou o D4. Só que a cota do insolvente tem que ser diluída entre os demais, inclusive em relação aos que foram perdoados. Quanto é que D4 ia pagar? Qual era a cota do D4? 300, não era? Eu vou diluir esses 300 entre os outros três. 100, 100, 100. Então, ó, do D4 ele não cobra nada. Do D3 ele cobra os 300, que eram o quinhão do D3, mais o pedacinho da cota do insolvente, 400. E do D1? Todos os devedores, inclusive os exonerados, têm que suportar o pedaço que o insolvente não pagou. Quanto é que é esse pedaço? R$100. Então ele vai cobrar R$100 de D1, R$400 de D3. Tá? Ele vai receber quanto nessa brincadeira toda? Ele vai receber R$500. Tá? Ok, minha gente? Tá? Beleza? Então, me parece que era isso. Agora, está dito aqui o artigo 285, que se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Dá um exemplo disso. Uma fiança em que o fiador ele tenha se declarado devedor solidário junto com o devedor principal. Gente, a dívida ela interessa basicamente ao devedor principal.
O fiador se declarou solidário de besta que é. Né? Ele falou, ao invés de continuar com a sua subsidiariedade, ele falou, não, eu vou ser devedor solidário. Beleza. Aliás, quase todos os devedores fazem isso em contratos de locação. Eles renunciam ao benefício de ordem e viram devedores solidários. Né? Mas nesse caso, o fiador que virou devedor solidário por opção própria, pagou a dívida toda. Né? Ele vai fazer um rateio com o devedor afiançado? Não, porque a dívida não interessava a ele, interessava apenas ao devedor principal. Então ele vai cobrar o valor integral do devedor principal por conta disso. Ok, gente? Repito, essa aula é muito cheia, bastante cheia de detalhes. Então, os que não entenderam, vão e voltem, façam primeiro essa técnica. Depois, me perguntem na aula ao vivo. E se não for meu aluno em aula ao vivo, pergunte nos comentários. Tá bom, minha gente? Um grande abraço, obrigado pela atenção.